Bom, olá, programarias, espero que estejam bem. Meu nome é Jéssica, eu sou uma das co-criadoras do MIA e o head de dados na Neuromed. Então, deixei aqui também meus contatos, caso vocês queiram tirar algumas dúvidas depois. E hoje a gente vai falar sobre Deep Learning. Então, a ideia desse vídeo é um workshop para ajudar vocês aí nos primeiros passos para criar uma rede neural e, na segunda parte do vídeo, uma rede convolucional, que é um tipo de Deep Learning. Esse é um assunto que está bem alto aí com as redes generativas, com o ChatGPT, apesar dele ser um modelo mais para texto, mas o conceito básico ali, os princípios são os mesmos. Então, para começar aí a entender os conceitos e como que funciona uma rede neural, coloquei esse exemplo aqui bem básico. Então, imagina que vocês querem criar um modelinho para prever quanto custa um aluguel de um apartamento. E com isso, vocês têm duas variáveis, o número de quartos e o metro quadrado. Então, eu tenho 3 exemplos aqui de apartamentos em que eu já sei o valor. Então, no exemplo A, tem 2 quartos e 60 metros quadrados, então custa 1.400. No exemplo B, 2 quartos e 40 metros quadrados, que custa R$1.000 de aluguel. E no exemplo C, 1 quarto e 60 metros quadrados, que custa 1.300 de aluguel. Para simplificar aqui, então, deixei num formatinho sem as casas decimais e num estilo desafiozinho do Facebook, para ajudar vocês aí a pensar melhor. E coloquei um desafio aqui embaixo. Então, imagina que vocês receberam um quarto apartamento com 2 quartos e 50 metros quadrados e precisam aí identificar quanto que custa o preço desse aluguel. Então, façam aí suas continhas, pausem o vídeo, pensem um pouco e voltem aqui depois para tentar responder. Bom, se você respondeu 12 aqui, essa é a resposta correta mesmo. E para chegar nessa resposta, vocês tiveram que tentar identificar qual era o peso para o número de quartos e qual era o peso para o metro quadrado. E no caso, o peso para o número de quartos é 1 e o peso para o metro quadrado, para o tamanho, é 2. Tá? Então, só para a gente verificar aqui, 2 vezes 1 mais 6 vezes 2 dá 14, 2 vezes 1 mais 4 vezes 2 dá 10, e 1 vezes 1 mais 6 vezes 2 dá 3. Então, aqui a gente descobriu os pesos das variáveis. A rede neural, ela funciona exatamente da mesma maneira. Então, eu vou ter as minhas variáveis de entrada, eu vou definir pesos para essas variáveis, e aí eu vou combinar esses valores das variáveis e dos pesos em um neurônio. Normalmente, essa combinação vai ser ali uma soma ponderada. Então, eu vou fazer peso vezes variável mais peso vezes variável, exatamente como a gente fez no slide anterior, e com isso vou ter aqui o meu output, tá? A gente pode incrementar esse exemplo e colocar aqui mais variáveis de entrada. Então, agora, além do tamanho e do número de quartos, eu vou ter a localização e o bairro. E aí eu vou ter o peso para cada uma das variáveis, e, além disso, eu vou ter também pesos para as relações entre as variáveis. Então, a gente vai chamar essa camada intermediária aqui de camada oculta, tá? E aí, a gente definiu aqui o que são essas combinações. Então, por exemplo, peso, quartos versus tamanho. A gente vai ter aqui o tamanho da família, o bairro versus o CEP, a gente pode ter qualidade de escolas e assim por diante. Tá? Então, ela funciona mais ou menos dessa forma. Só que, numa rede neural, a gente vai ter a combinação aqui de todas as variáveis, numa camada que a gente chama de densa. Então, todos os neurônios se combinam. Aliás, todas as variáveis combinam entre os neurônios e as camadas intermediárias também. Então, a gente sempre vai ter todos os pesos aqui para poder encontrar. Só que esse peso pode ser 0. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente não tem uma relação entre quarto e CEP, porque pode ser que o peso que sairia desse neurônio aqui, ele está zerado.
E além disso, a gente tem o bias, o viés, que é uma variável adicional aqui em cada uma das camadas, que ela dá mais ou menos uma direção para a rede, tá? E o que a rede faz é tentar aí, a partir dos exemplos, a partir das épocas que a gente chama, tentar encontrar quais são esses pesos. Okay? Então, basicamente isso. Essa aqui é a definição mais clássica de rede neural. Então, ela é baseada na biologia. Então, o neurônio é para imitar mais ou menos ali o comportamento dos nossos neurônios biológicos que interagem entre si. A função de dentro do neurônio, ela normalmente é uma soma ponderada, mas pode assumir outros valores. E basicamente é isso. Então, vamos lá para a parte prática, pegar nosso exemplo e tentar construir algo assim em código. Para fazer o código, eu vou usar o Colab, que é uma ferramenta do Google. Ela é totalmente gratuita, e aí eu não preciso me preocupar com o ambiente, porque está tudo instalado aqui, então a gente programa na nuvem mesmo. E a gente vai fazer o nosso workshop em Python. Então, é só a gente vir aqui e abrir um novo notebook. E como dataset, eu vou usar esse dataset aqui do câncer de mama, em que a gente tem o diagnóstico como variável para a gente criar o modelo, e a descrição aqui do nódulo, então raio, textura, perímetro, etc. Ele é um dataset que ele está totalmente tratado já, então são variáveis numéricas, sem necessidade de tratar missing values, nada disso. Então aí a gente consegue focar mais especificamente na modelagem. Então, para isso, é só fazer o download aqui do arquivo. Então, ele vai vir como um zip, que é esse aqui que já está na minha máquina. Vocês extraiam o arquivo e aí a gente sobe aqui no Colab. Então, clico aqui nessa pastinha. Opa! Ele foi para o outro lado. E vou aqui para a parte de upload. Então, fiz aqui o upload do meu arquivo de câncer de mama. E aí, para poder fazer a leitura do arquivo, a gente vai usar o Pandas como biblioteca. O Pandas, ele trabalha com data frames, então eu consigo fazer basicamente todas as funções que a gente consegue utilizar no Excel. Então, tratar o arquivo, fazer tabela cruzada e várias outras coisas. Ele é bem potente. E aí, então, a gente vai ler o nosso arquivo utilizando o Pandas. Cancer. O head mostra as 5 primeiras linhas aqui do nosso arquivo, só para a gente conseguir visualizar. E tá aqui o ID de cada registro, o diagnóstico e as variáveis com a descrição. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é olhar a distribuição da nossa classe para saber se a gente vai precisar fazer algum tipo de balanceamento. Então, o value count vai mostrar quantos dados tem de cada classe aqui, de cada categoria, e aí a gente consegue ver que a gente tem um pouco mais de dados benignos do que malignos. Tá? Existem algumas estratégias para a gente trabalhar esse tipo de problema. A gente poderia fazer um augmentor dos dados malignos para que a gente consiga gerar de forma estatística, esqueci a palavra certa, mas enfim, gerar dados novos malignos para poder balancear. A gente poderia fazer ao contrário, então utilizar menos dados benignos aqui, então usaria só 212, ou que é a estratégia que eu vou adotar aqui, a gente utiliza pesos no momento do treinamento. Então a gente vai falar para a rede que quando ela errar para os malignos, ela considera um peso a mais de E do que quando ela errar para os benignos, porque aí com isso a gente consegue trabalhar essa questão de desbalanceamento. Bom, mas aqui outra coisa é que ele está como um dado de strings. Então a gente precisa transformar esse dado aqui da classe em um dado numérico. Como ele é um problema binário,
que eu vou fazer aqui é basicamente criar uma coluna maligno, que vai assumir o valor 1 quando for maligno e 0 quando for benigno. Vamos lá. Diagnoses maligno, DF, diagnoses, e aí a gente vai usar a função lambda, e eu consigo aplicar alguma função específica dentro de toda essa coluna nesse caso. Então, ele vai ser 1 se for maligno, se não, vai ser 0. Pronto. Vamos olhar aqui o balanceamento de novo, só para ver se deu certo. Ok, então criamos aqui a nossa coluna do diagnóstico. Segunda etapa, então, é a gente conseguir separar o nosso dataset em treino, teste e validação. Por que a gente precisa de um terceiro conjunto, né? Por que não é só treino e teste? Porque dentro da rede neural, enquanto a própria rede está treinando, ela usa um conjunto de validação para validar se ela está indo para a direção correta. Então, para ajustar os parâmetros dentro dela durante o treinamento. Por isso que a gente precisa desses 3 conjuntos. Ao final, quando ela terminar de treinar, aí a gente valida o resultado final com o conjunto de teste. Então, para fazer essa quebra, eu vou importar aqui a funçãozinha do sklearn, que faz a separação dos dados, já de forma balanceada entre as classes. Não balanceada, né, mas seguindo o dado original, seguindo a distribuição do dado original. E aí aqui eu vou separar primeiro em treino e teste, e aí eu vou separar 10% do meu teste. E depois eu vou separar em treino e validação. Aqui pegando a partir do X-Train, para a gente não usar nenhum dado repetido. E aí eu vou pegar 10% também. Opa! Ah, esqueci de criar o X e o Y. Então, vamos lá adicionar mais uma célulazinha aqui para a gente criar. Então, o meu X vai ser todas as colunas de descrição. Vamos criar outra célula aqui só para a gente pegar o nome dessas colunas. Desde o raio até essa coluna de fractal. E o meu Y vai ser essa nova coluna aqui de maligno que a gente criou. Pronto. Agora sim, a gente consegue criar a separação. Então, se a gente olhar agora, eu tenho 460 dados no treino. R$ 57 no teste. E 52 na validação. Então, pronto. Agora a gente já tem os conjuntinhos separados. Outra coisa que a gente precisa fazer. Os nossos dados aqui, eles são numéricos, mas eles são de tamanhos de grandeza muito diferentes. Então, eu tenho aqui um dado com 0,11, outro dado aqui com 20 e pouco, outro dado com 100, com 1000 e pouco. Então, a gente precisa normalizar esses dados para que a rede funcione de maneira apropriada. Tá? Existem 2 formas de fazer isso. Uma, eu posso colocar todos os valores dentro de uma mesma escala, então colocando eles, normalizando para o mínimo C0 e máximo C1, ou a normalização que a gente vai utilizar, que é a normalização do Z-score, em que a gente coloca os valores com a média sendo 0. Então, para isso, eu vou também importar uma funçãozinha do sklearn, que faz essa normalização para a gente. Aí eu vou aqui instanciar essa classe. Esquerda.
e eu vou criar essa normalização em cima do dataset de treino e depois aplicar a mesma em cima do de teste e do de validação. Por que que eu não aplico tudo junto? Por que que eu faço separado? Porque a ideia é o que a gente aprender de escala dentro do nosso dataset de treino, quando a gente rodar esse modelo, ele tem que aplicar os mesmos valores de escala. Então, por exemplo, vamos supor que o nossa área máxima aqui seja esse 1297. Então, a gente calculou lá a nossa média para 0, e aí esse 1297 virou 3, por exemplo. Depois chega um outro dado no de teste com valor de 1.300. E aí no de teste, esse é o valor máximo. E esse vira um número 3. Então, a gente está fazendo uma normalização separada, a gente está colocando valores diferentes, aliás, valores iguais para números originais diferentes. Então, por isso que a gente tem que criar primeiro e aplicar em todos os valores. Então, vamos lá. Então, meu novo xtrain vai ser igual ao meu scalar, em que eu vou fazer o fit, ou seja, eu vou treinar, de certa forma, com esses dados, e já aplicar neles mesmo. E no de teste e no de validação, eu vou só aplicar. Então, pronto. Então, aqui a gente já fez as transformações. Dá uma olhada aqui em alguns valores. Então, eles estão numa escala totalmente diferente, mas todos ali próximo de valores pequenos. Eu não vou ter mais nenhum valor ali 1.000 e pouco, 20, nada disso. E aí pronto, já tratei os meus dados, agora eu vou construir o meu modelo. E aí para fazer essa construção, a gente vai fazer em 4 etapas. Deixa eu colar elas aqui para ficar mais fácil. Então, a gente vai definir a arquitetura dos nossos modelos, a gente vai fazer a compilação do nosso modelo, ou seja, explicar para ele como que ele aprende como que a rede vai aprender. Depois a gente vai fazer o treinamento em si e, por fim, a validação. Então, vamos para a primeira etapa, que é para definir a arquitetura. Essa arquitetura, a gente tem várias bibliotecas de Deep Learning para a gente poder trabalhar. Eu tenho TensorFlow, Keras, FastAI, PyTorch, todas elas funcionam. Tá? Aqui a gente vai utilizar o Keras, que é uma biblioteca que funciona muito bem com visão computacional, e ela é muito fácil de entender. Né? A gente escreve a rede como se a gente estivesse construindo aquelas camadinhas lá do slide. Então, vamos lá, vamos importar as bibliotecas. Outro ponto importante é o Keras atualmente, ele funciona tanto para TensorFlow quanto para PyTorch, mas a gente vai usar ele especificamente para TensorFlow. Ops, aqui era só TensorFlow. Então, essas vão ser as libs que a gente vai utilizar. Fizemos o import, e aí vamos para a construção do nosso modelo. Então, para começar, eu vou definir aqui uma funçãozinha de build model, só para facilitar depois. E aí a gente começa a construção do nosso modelo. Então, primeiro, nosso modelo vai ser um modelinho sequencial, então que a gente vai adicionar as camadinhas ali
em sequência de forma manual, não como uma função. A gente começa a primeira camada definindo aqui o nosso input. Então, vai ser uma camada densa, que é aquela camada em que todos os neurônios se conectam. A gente tem que definir o tamanho do nosso input, ou seja, quantas variáveis a gente tem lá na entrada. Então, vamos dar uma confirmadinha aqui só para ter certeza. Para isso, eu faço xstring.shape. Então, eu confirmo que aqui a gente tem 30 variáveis. Então, o nosso tamanhozinho aqui vai ser 30. Depois da entrada, a gente fala quantos neurônios a gente quer que tenha comunicação com essas entradas. Eu vou definir aqui 10 neurônios iniciais. E a gente fala aqui qual que vai ser a função de ativação desses neurônios. Então, aqui a gente vai utilizar uma função chamada ReLU, que é basicamente igual àquela soma ponderada que a gente falou, com a diferença em que eu só vou ativar os valores que forem positivos. Então, se ele der menor que 0, ele vira 0 também e ele não vai ser ativado, ou seja, eu não vou passar essa informação para frente. Aqui eu vou adicionar mais uma camada oculta, então também mais uma camada densa, com 10 neurônios, também com uma ReLU. E por fim, vou adicionar aqui o nosso output. Então aqui, como a gente só tem uma classe, que é para dizer se é maligno ou não, então ele tem só um neurônio de saída, e aí a nossa função de ativação aqui, ela vai ser um pouco diferente, que ela vai ser a sigmoide, que é uma função que vai retornar a probabilidade de 0 a 1 de ser daquela classe. Então, no caso, vai retornar a probabilidade de ser maligno. E aí a gente retorna o nosso modelo criado. Vamos criar esse modelo aqui, então. Igual a build model. Perdido aqui. E vamos dar uma olhada em como que ficou essa arquitetura, fazendo um summary. Então, aqui a gente tem, de início, 310 parâmetros, que são os nossas 30 variáveis de entrada, mais 10 neurônios e mais um bias para cada, por isso 310. A gente tem mais 110 parâmetros, que são os 10 neurônios mais os bias, por isso 110. E a nossa camada de saída, que é a combinação desses 10 neurônios aqui com 1, então, por isso 11. Mais um bias. Então, no total, a gente tem 431 parâmetros. Essa é uma rede bem pequenininha, ela tem que aprender 431 pesos. Quando a gente fala de redes grandes, que são de fato deep learnings, como um ChatGPT da vida, aí a gente vai ter bilhões de parâmetros aí, bilhões de pesos para eles conseguirem aprender. Então, aqui, com isso a gente fez a primeira etapa aqui, que é a definição de arquitetura. Antes da gente continuar, vamos dar uma revisadinha aqui nos conceitos, então. Então, primeiro, a função de ativação, que é a função que decide se o neurônio vai ser ativado ou não. Então, como eu comentei, a primeira função que a gente utilizou ali foi a ReLU. Então, ela vai receber aquela soma ponderada como parâmetro inicial. Se o valor der maior que 0, ele vai ativar e vai passar o valor para frente. Se ele der 0 ou menor que 0, ele vai ficar zerado também. E não vai passar esse valor para frente, ou seja, ele vai ignorar aquela aresta. Tem a sigmoide, que ela vai transformar aquele resultado em uma probabilidade. Então, no final ali do nosso output, vai dar uma probabilidade de 0 a 1. E aí eu tenho várias outras funções de ativação, dependendo aí do tipo de modelo que eu quero fazer.
Então, eu tenho modelos regressivos em que eu não vou ter função de ativação, eu vou passar o resultado final para frente. E eu tenho algumas outras funções que vocês podem ver aqui nessas documentações específicas. E a gente também pode criar uma função de ativação específica se a gente quiser montar uma arquitetura mais diferente. Tá? Então, vamos voltar para lá, para ir para a nossa segunda etapa. Opa, é aqui. Então, a próxima etapa é a compilação, que a gente vai definir como que a rede vai aprender, e aí a gente tem 3 parâmetros principais que a gente tem que definir nessa etapa. O optimizer, que é como é que vai ser a função que define a estimação da direção da rede. O loss, que é como que ela vai calcular o erro. E o learning rate, que é qual é o tamanho desse passinho que ela vai dar na hora de definir ali a direção correta, tá? Então, o nosso optimizer padrão é o Adam, e ele é baseado ali no gradiente descendente. Então, não vou explicar tanto assim a parte matemática, mas vou deixar aqui alguns links depois para vocês estudarem. O learning rate, ele é um parâmetro extremamente importante, porque se ele for muito grande, e aqui 0.01 normalmente é até um valor grande, a nossa rede ela pode ficar presa em um ponto que a gente chama de mínimo local, que é o quê? Ela acha que ali o erro está pequeno, e que aquele é um ponto em que ela está realmente aprendendo bem, e ela vai parar de aprender ali, mas na verdade ela está presa, porque eu vou ter outros locais em que eu teria um erro muito menor. Então, por isso que a gente tem que ajustar aqui. Por outro lado, se o learning rate for muito pequeno, significa que a rede vai dar passos muito pequenininhos e ela vai demorar muito para conseguir aí aprender de fato o problema que a gente está tentando resolver. E o loss, que é a função de erro, basicamente, de perda, ela varia de acordo com o tipo de problema que a gente está tentando resolver. Então, se é um problema binário, como o nosso caso aqui, de classificar basicamente sim ou não, nesse caso maligno ou não, a gente usa um loss de binary cross entropy. Se for um problema de várias classes, a gente vai utilizar um category. Se for uma regressão, a gente vai utilizar outro tipo de loss ali, tá? E aqui, por fim, eu só coloquei para ela ir imprimindo também a cada etapa, a cada passo, a acurácia da nossa rede. Então, basicamente, é assim que a gente define como que vai ser esse aprendizado. Então, pronto. Então, com essa compilação, o nosso modelo já sabe como que ele deve aprender. Então, só para a gente revisar aqui um pouco melhor a questão de aprendizado, lembrando que todo o material vai ficar disponível e vocês vão conseguir ler com calma. Então, a primeira parte é a função de loss. Então, a ideia é que quanto mais próximo da resposta certa, menor vai ser esse valor. A outra parte é a função de otimização. Então, como eu falei, a padrão é o loss, é o Adam, que é baseado aqui no gradiente descendente, mas com uma otimização para redes, porque se fosse só a função de gradiente descendente, a gente tem um outro optimizer, que aqui vai ser como SGD, mas o Adam ele é otimizado ali para questões de redes neurais mesmo. E a ideia é basicamente essa funçãozinha mesmo, que ela vai tentar ajustar a direção da rede de acordo ali com o erro que ela teve. E o learning rate, que é esse tamanho desse passo. Então, de acordo com o tamanho, ela vai pular mais, digamos assim, para um próximo valor ou menos. Por isso que esse tamanho é bastante importante aí no treinamento da nossa rede. Às vezes a rede realmente não está aprendendo, porque a gente está num tamanho de learning rate muito grande, que a gente está pulando para a direção errada. Tá?
Então, como eu falei, tem dois principais aí otimizadores, que é o SGD e o ADAM. E o Learning Rate, o tamanho dele é bem importante para que ela não fique perdida nesses vales aqui, que são os mínimos locais, ao invés de procurar realmente o menor erro possível. Bom, do aprendizado é isso, e agora a gente vai para a parte mais legal, que é o treino. Para fazer o treino, é uma funçãozinha bem simples, então eu vou basicamente fazer um model.fit e passar para ela os meus dados. Então, eu passo qual que é o meu X de treino, passo qual que é o meu Y de treino, e aí eu passo o meu dado de validação, que é o meu X val e o meu Y val. Aí a gente passa o batch size, que basicamente é de quantos em quantos dados a minha rede vai olhar por vez. Então, nesse caso aqui, a gente pode passar um batch de 16. E o último parâmetro, que é a quantidade de épocas, ou seja, quantas vezes a rede vai percorrer todos os meus dados para tentar aprender de fato essa função que a gente espera para encontrar o maligno e o benigno. Aqui a gente vai colocar 10 épocas só para a gente ver o treinamento rodando. E é isso. Então ele está rodando, nossa, foi muito rápido. Ele rodou aqui de 16 em 16, então cada tracinho aqui foram 16 dados. Ele rodou durante 10 épocas, então ele rodou todos os dados por 10 vezes. E aqui a gente tem os scores. Então a gente atingiu uma acurácia na validação de 98, que é um ótimo resultado, e um loss, ou seja, uma função de erro, um erro final de 0,09, que também é um resultado excelente. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui nos parâmetros de treino. Então, a gente tem principalmente o número de épocas, que é quantas vezes a gente vai passar por todos os dados, e o tamanho do batch, que é o tamanho do bloquinho de dados que a rede vai ver por vez. Por fim, a última etapa aqui é a gente fazer a avaliação da nossa rede. Então, eu vou pegar aqui, vou criar um YPrед, que é os dados de predição, e vou fazer um model.predict, usando o nosso X de teste. Aqui ela está predizendo os nossos valores em cima desses dados de teste. E aí, a gente pode calcular algumas métricas em cima desses valores. Então, eu posso, por exemplo, fazer a minha matriz de confusão. Então, para isso, vou de novo importar uma biblioteca lá do sklearning, .metrics, import, confusion, matrix. E aí a gente calcula a nossa matriz de confusão. Então, eu vou fazer ela bem simples aqui com um print mesmo. Então, confusion, matrix. Eu passo o meu x real, que é o meu o meu y real, que é o meu y teste, e o meu YPrед. Só que para passar aqui o meu YPred, eu preciso definir algum threshold, ou seja, a nossa rede, se a gente printar aqui o nosso YPred, ops, coloquei o errado aqui, a gente vai ver que ela tem uma probabilidade, porque eu tenho valores de probabilidade. Para eu comparar com o meu Y-teste, que são valores de 0 ou 1, eu tenho que definir a partir de qual valor que eu vou considerar 1, que é o nosso threshold. Nesse caso aqui, eu vou usar o bom e velho meio mesmo, mas a ideia é que a gente avalie de forma estatística qual seria o melhor threshold a ser usado. E aí, com isso, se eu printar aqui a minha matriz de confusão, eu vou saber quantos dados eu acertei e quantos eu errei. Então, nesse caso aqui, dos dados que eram benignos,
a gente acertou 37 e falou que um era maligno, e dos dados que eram malignos, a gente acertou 18 e falou que um era benigno. Então, o resultado ficou muito bom. Esse foi o nosso primeiro modelinho e ele ficou muito bem treinado. Então, rede neural basicamente é isso. Então, com o Keras, a gente vai literalmente escrevendo aqui quantas camadas e quais vão ser as camadas que a gente usa. E essas são as etapazinhas para a gente criar um modelo. Então, definir a arquitetura, fazer a compilação, quer dizer, como que a rede vai aprender, fazer o treinamento e a avaliação. Bom, vamos lá para a segunda parte do nosso workshop, agora falando um pouco sobre redes convolucionais. Bom, as redes convolucionais, elas servem para classificação de imagens, principalmente, apesar delas poderem ser usadas para outros tipos de tarefas, como regressão e até classificação de outros tipos de dados que não imagens, mas o foco principal aqui vai ser realmente em imagens. Antes da gente falar de fato das redes convolucionais, vamos entender um pouquinho como que o computador interpreta uma imagem. Então, para o computador, uma imagem nada mais é do que uma matriz de valores que vão de 0 a 255, ou seja, uma matriz de pixels. O pixel é um número mesmo, que para o computador ele significa intensidade. Então, quanto mais alto esse valor, ou seja, mais perto de 255, esse pixel vai ser branco. Quanto mais próximo de 0, mais preto ele vai ser. Tá? Quando a gente fala de imagens coloridas, significa que ao invés de uma matriz, a gente vai ter 3 matrizes, uma para cada canal, que é o que a gente chama, que no caso de RGB vai ser um canal vermelho, um canal verde e um canal azul. E aí, quando a gente combina esses canais, a gente gera uma imagem colorida. No processamento de imagens tradicional, né? Então, antes de existir Deep Learning e tudo mais, já existia a extração de características da imagem e tudo mais. Como que isso era feito? Eram aplicados filtros convolucionais, que são essas pequenas matrizinhas aqui, em que cada combinação diferente dessa matriz, quando aplicada na imagem, ela extrai alguma informação diferente. Então, linhas horizontais, linhas verticais, bordas, enfim, vários outros tipos de informação. E aí, quando a gente combina várias extrações diferentes, a gente passa a conseguir enxergar aí objetos. Aí, quando a gente fala de CNNs, então, de redes neurais convolucionais, nada mais é do que, ao invés da gente aprender a identificar os pesos únicos lá do peso da variável quarto, peso da variável tamanho, igual a gente tinha visto no exercício anterior, aqui a gente vai identificar essas convoluções, esses filtros, esses kernels. Então, ao invés de ser um número, agora vai ser uma pequena matriz. E aí a gente pode ter, da mesma forma que a gente tinha várias camadas na rede neural, a gente pode ter várias camadas convolucionais na nossa rede convolucional, identificando vários filtros diferentes, sem que a gente precise ali descobrir qual que é a combinação de filtros que vai auxiliar na classificação do objeto que a gente precisa. Então, qual que é a combinação de filtros que eu vou precisar usar para diferenciar um gato de um cachorro? Não. A própria rede, vendo várias imagens dessas e conseguindo calcular a combinação desses filtros, vai conseguir fazer essa identificação. Basicamente, isso é uma rede convolucional. Agora, vamos lá para a parte prática. Para essa parte de rede convolucional, eu escolhi esse dataset aqui, que é o do MNIST, só que eu escolhi o Medical MNIST, mais indo para a área que eu trabalho, porque eu trabalho com IA para saúde. Então, o que é o MNIST? Então, o clássico é aquele dataset em que a gente aprende a identificar números escritos à mão. A gente tem também o Fashion MNIST, que a gente aprende a identificar ali a diferença entre bota, calça, blusa, enfim. E o Medical MNIST, a gente vai criar uma redezinha para aprender a diferenciar um raio-x de tórax
de uma ressonância de mama, de uma tomografia de abdômen, tá? Então, esse aqui é o dataset. Primeira etapa, então, é a gente fazer o download dele aqui. Então, ele vai baixar um zip. Eu baixei aqui como Archive MNIST. E aí, a gente vai subir esse zip aí para o Drive. Então, como a gente vai usar o Colab, esse zip tem que estar no Drive. Tá bom? Então, eu baixei o meu e coloquei aqui. Na verdade, não aqui, porque eu estou na conta errada. Coloquei aqui. Bem, então esse é o nosso dataset. E aí, tendo o dataset aqui no Drive, então pausa em vídeo, espera fazer upload, porque demora um pouquinho. A gente vai fazer nós um notebook agora focando em redes convolucionais. Então vamos lá começar o nosso código. Primeira coisa, então, é fazer o import das bibliotecas. Então, eu vou copiar aqui as bibliotecas que a gente precisa, para ser um pouquinho mais rápido. Então, vocês viram lá que a gente está usando o TensorFlow, o Keras. Então, já vou pegar aqui algumas bibliotecas do Keras que a gente vai utilizar. E aqui eu vou pegar também o Pandas, o Matplotlib, e acho que esses. Escrevi errado aqui. Import TensorFlow STF. E aí vou importar também o Matplotlib. E vou importar também uma biblioteca que é o Glob, que ele vai ajudar a gente a listar todos os arquivos que tem lá naquele nosso dataset que a gente subiu para o Drive. Bom, vamos dar uma olhada no nosso dataset, então, e para isso eu também vou precisar de mais uma biblioteca que é para fazer essa conexão com o Drive. Então, eu vou importar from Google Colab import Drive. E daqui eu vou montar a pastinha do Drive dentro de Content Drive. Aí ele vai pedir para eu aceitar essa conexão do Colab com o Drive. É só vocês clicarem aí no e-mail de vocês e permitirem o acesso. Pronto, montado. Então, se eu vier aqui, Drive, opa, Content Drive, My Drive. Aqui estão todos os meus arquivos. E aqui também deve ter... aqui está o arquivo que eu subi para a pastinha que eu subi para lá, com todas as nossas imagens médicas. Vamos dar uma olhadinha em alguma delas, só para ver como é que elas são. Eu dou crio uma imagenzinha aqui, plt.enread. Vamos colocar o path, content, drive, my drive, archive, MNIST, escrevi aqui errado com 2 M's, mas tudo bem. Vamos na pastinha de raio-x aqui. Vamos ver essa primeira imagem. Para visualizar, a gente dá um plt.imshow
passando a imagem e falando qual que é o color map que a gente quer visualizar. Como eu sei que essas imagens são em preto e branco, eu vou passar um gray aqui. Pronto, então aqui a gente tem visualizando um raio-x de tórax. Dá para ver que é uma imagem pequena, então são só 60 por 60 pixels. É uma resolução baixa. Se fosse um raio-x de tórax real mesmo, daqueles que a gente recebe quando faz no médico, ele tem uma resolução ali de mais ou menos 1024 pixels, então bem maior, 20 vezes maior do que esse aqui que a gente está olhando. Então, aqui, então a gente criou aqui o nosso dataset, aí a gente tem que passar para a próxima fase, que é realmente conseguir rodar o nosso modelinho. Para fazer isso, a gente tem algumas formas de fazer a leitura desses dados, tá? Então, para facilitar aqui, eu vou ler esses arquivos aqui eu vou listar esses arquivos e vou passar eles para um dataframe. Eu poderia fazer isso ou eu poderia simplesmente passar qual que é a pasta. Ou eu poderia ler todos os arquivos em memória. Mas aqui a gente tem, se eu não me engano, 32 mil arquivos. Então eles ficariam pesados todos em memória. Por isso que a gente usa uma ferramenta que se chama Generator, e ela faz com que a gente consiga ler aos poucos para a memória, ou seja, em cada byte é o que eu vou conseguir carregar na memória. O restante vai ficar lá em disco e a cada novo byte eu carrego novos dados em memória. Assim, eu não loto a memória do dispositivo, do computador, e consigo fazer um treinamento com várias imagens, inclusive de resoluções maiores. Tá? Então, como eu te falei, a gente tinha importado lá o nosso Glob, que é a biblioteca que a gente usa para listar essas imagens. Então, vamos criar aqui uma listinha com todas as imagens. Então, eu faço glob.glob, passo o path da minha pasta raiz, e aí eu coloco esses dois asteriscos aqui para falar que as pastas internas também me interessam. Coloco a extensão do arquivo e eu falo para ele ser recursivo para ele ler dentro das páginas, das pastas também. Vamos ver quantos arquivos a gente tem no total. 32 mil imagens, então como eu falei, é bastante imagem. Ficaria bem pesado se a gente lesse tudo em memória, por isso que a gente vai usar um generator. E aí, então, vamos criar um data frame com essa listinha de arquivos. Então, eu vou usar novamente o nosso querido Pandas. E vou criar aqui no meu data frame uma coluna que eu vou chamar de path. Vou chamar de path mesmo. E vai receber esses files. Então, vamos dar uma olhadinha se deu certo. Ok, então, por enquanto a gente só tem uma coluna que é com path. Eu preciso criar mais uma coluna falando qual que é a classe desses arquivos. Então, para isso eu vou usar o próprio path e vou quebrar aqui nas barras para pegar a posição onde está o nome da pasta. Vou usar de novo aqui a funçãozinha lambda, escrever ela direito. E aí eu vou fazer o split da string por barra e pegar a quinta posição, que é a da pasta. Prontinho. Vamos fazer um value count aqui para ver quantas imagens a gente tem em cada pasta. Então, ele é um dataset bem balanceado, a gente não precisa se preocupar com balanceamento.
Vamos dar uma olhada só se o nosso data frame final ficou aqui certinho. Então, tem uma coluna com path, uma coluna com a classe, perfeito. Então, vamos aqui agora balancear esse nosso dataset em teste e treino, da mesma forma que a gente fez no exercício anterior. Inclusive, eu vou copiar aqui o import que a gente usou do sklearn e o códigozinho para separar em teste e treino. Deixa eu pegar aqui. Então, mesmo código xtrain, xtest, ytrash, train test split, x, y e o teste size. Aqui a gente tem o x e o y, e eu novamente não defini, mas dessa vez a gente vai colocar aqui direto. Então, meu x, na verdade, é o path do meu arquivo, e o meu y vai ser as classes. Pronto. Então, eu tenho de treino 29.000 imagens e de teste 3.250. Reparem aqui que a gente não criou dataset de validação, porque o próprio generator vai fazer isso para a gente. Então, já vamos fazer essa parte. Antes de usar o generator, a gente tem que definir aqui uma variável para falar qual que é o tamanho do nosso batch size. Vou colocar aqui 128. E aí, vamos então definir o nosso generator. Então, existem várias formas da gente fazer o generator. O próprio TensorFlow tem um dataset, uma classe mesmo chamada dataset, que tem um generator próprio. Mas a gente vai usar aqui o Image Data Generator do Kaggle, do Keras, que a gente já importou lá em cima. Ele consegue não só fazer essa parte de carregar a imagem de batch em batch em memória, mas ele também tem algumas funções para a gente fazer augmentor da imagem. O que é isso? Então, para a gente ter uma variabilidade maior do nosso dataset, a gente aplica algumas funções de processamento de imagem, como mudança de brilho e contraste, rotação, zoom, enfim, algumas funções básicas na imagem, para que ao longo do treinamento, aleatoriamente, a gente aplique essas funções e consiga ter uma maior generalização do modelo, por ter um dataset um pouco mais diverso. Tá? Então, ele é bem completinho e bem fácil de usar. Então, para a gente definir o generator, a gente coloca lá data generator, image data generator, e aqui a gente coloca aí as funções que a gente quer usar. Então, como eu comentei, tem mudança de altura, de rotação, de brilho, de flip, várias outras coisas que a gente pode fazer. Quando a gente fala de imagens médicas, algumas coisas são meio complicadas de fazer, então se a gente mudar brilho demais, pode acabar ficando com a imagem um pouco desfocada. Se a gente fazer flip horizontal, pode ser que eu inverta a posição de alguma coisa, então, por exemplo, o coração vai ficar do lado errado, esse tipo de coisa. Então, aqui, eu só vou aplicar uma pequena rotação aqui. Uma coisa legal do Colab aqui também, inclusive, é que vocês conseguem ver toda a documentação aqui da função só passando o mouse em cima dela. Então, por exemplo, brightness range, ou seja, o valor
do range de brilho, são 2 floats, zoom range, a mesma coisa. Enfim, vocês conseguem ver exatamente aqui quais vão ser os parâmetros que a gente consegue usar e configurar. Nem tô achando o rotation aqui, é um pouco ruim de ver, né? Porque não é coloridinho, não tem a formatação certa. Mas vamos aqui arriscar 0.2 mesmo. Não, 0.2, desculpa, 20 graus aqui. E ver como é que ficam as nossas imagens. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui, quase que obrigatoriamente, é utilizar a parte do Grayscale para a gente normalizar as imagens. Então, da mesma forma que a gente fez a normalização lá dos dados numéricos, a gente também precisa normalizar os dados da imagem. Afinal, como eu comentei, ela nada mais é do que uma matriz de números. Só que com intervalo já pré-definido, que a gente sabe que vai no máximo, ou seja, se a imagem tiver um pixel branco, vai ser 255, e se ela tiver um pixel preto, vai ser 0. Então, por isso a gente normaliza ela simplesmente dividindo por 255, porque aí eu sei que o intervalo da minha imagem vai estar escalado de 0 a 1. E a gente já define aqui quantos por cento dos nossos dados vão ser usados para validação dentro da rede. Aqui eu vou utilizar 15%. Tá? Então, temos aqui o bed size definido, temos aqui definido as funções do nosso, aliás, os parâmetros do nosso generator. Agora vamos criar o generator em si. Então, primeiro eu vou criar o de treino. Para isso eu uso o data generator que eu criei. E aí, no caso, como a gente vai ler de um data frame, a gente usa o flow from data frame. A gente poderia também fazer o flow from directory, ou seja, eu leria direto passando o path da pasta. Mas aí a gente criou aqui o data frame para facilitar a divisão entre teste e treino. Eu falo qual que é o meu data frame aqui, que é o meu df train. Não, só df, né? Só df. Não, eu não separei o def, então é isso. Eu preciso criar um data frame para juntar o meu x-train e o meu y-train, porque eles estão separados. E aqui o que eu espero é um único data frame. Então, vamos lá criar o nosso df train. Para isso, eu vou concatenar o meu x-train com o meu y-train. E vou falar aqui que o axis é em colunas. Vamos ver como é que ficou. Está certinho. Aqui está certinho. Então, juntei aqui o path com o class de novo. Agora sim, eu coloco aqui o meu df train. Vou falar que a coluna do meu x é a path. A coluna do meu y é a class. Vou falar aqui o tamanho das minhas imagens. Na verdade, eu vou checar qual é o tamanho das minhas imagens. Então, a gente lê uma imagem aqui em cima. Vamos dar uma verificada. Aqui, 64 por 64. Então, esse é o tamanho que eu espero também para o meu generator. Eu poderia aqui colocar um tamanho maior ou menor, que ele faria o resize da minha imagem, mas no caso eu quero desse mesmo jeito. Vou colocar aqui o color mode. Das minhas imagens é grayscale, ou seja, eu tenho imagens preto e branco, e não coloridas, e eu quero trabalhar com elas em preto e branco.
Vou colocar aqui o meu batch size, que a gente definiu lá em cima. E por fim, vou falar aqui que esse que eu estou criando é o meu subset de treino. Pronto, ele criou aqui, então ficaram 24.000 imagens para o treino. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa para o generator de validação. Então vai ser tudo igual, exceto aqui no final, que eu vou falar que é o de validação. Então eu coloco aqui meu cursor validation. Pronto, ficaram as outras 10, 15% que faltavam, ficaram em validação, que é os 4.397. E aí, terminamos aí de configurar os nossos dados. Agora a gente vai para o nosso modelinho. Então, vamos fazer a construção do nosso modelo. De novo, vamos lá no Def Build Model. Vamos começar definindo que ele é um modelo sequencial. E aí, opa. E aí a gente começa adicionando nossas camadas. Então, a nossa primeira camada já é uma camada convolucional. E o primeiro parâmetro dela é quantos filtros a gente vai ter nessa camada, ou seja, quantos daquelas matrizes aqui, desses arrayzinhos, a gente vai ter na primeira camada da nossa rede. Aqui, como esse é um modelinho bem pequeno, a gente vai colocar aqui 32 filtros para começar. Mas aí, na casa de vocês podem testar valores diferentes, menores, maiores, e ver como é que fica o resultado final do modelo. O segundo parâmetro aqui é o kernel size. O que é o kernel size? É o tamanho dessas matrizes, ou seja, se elas são 3x3, como é mais ou menos a maioria, 2x2, qual que é o tamanho desse kernel. Como a gente tem imagens bem pequenas aqui também, vamos usar um kernel de 2. Activation, da mesma forma que a gente já utilizava, é a Relu. E o nosso shape, como a gente acabou de ver, são imagens de 64 por 64 em escala de cinza, ou seja, ela só tem uma matriz, um canal apenas, então não é RGB, então aqui a gente também coloca. Vamos adicionar mais uma outra camadinha, também uma camada nova, que é a camada de Max Pooling. Aí, nesta camada, o que ela faz? Ela é como se fosse uma diminuição, um downgrade da imagem. Então, ela pega a imagem e dependendo do tamanho do pooling que a gente definir, ela vai fazer a média entre esses pixels vizinhos para diminuir o tamanho. Então, aqui a gente vai colocar um pool de 2
Então, de 2 em 2, de 2 por 2, na verdade, ela tira a média e transforma em um único valor. Aqui a gente vai adicionar mais uma camada nova, que é uma camada muito importante, que é o dropout. O que é o dropout? As deep learnings, elas têm uma tendência muito grande a overfitar os dados. Então, overfitar, só para relembrar ou explicar para quem não conhece, é quando a rede ela super aprende sobre os dados que ela está vendo. Então, ela praticamente decora aqueles dados, e aí, quando chega um dado novo, ela não vai conseguir predizer de forma correta, porque ela só aprendeu para aquele dataset que ela viu. Isso é muito comum e é um problema bem grande em vários desafios, e o dropout é uma das camadas que ajuda a tentar diminuir esse problema. E aí, o que ele faz? Aleatoriamente, ele desabilita um percentual de neurônios da rede. A cada época, ele desabilita neurônios diferentes. E é isso que faz com que a rede generalize um pouco mais e diminua a chance de overfit. Então, aqui a gente vai colocar para ele desabilitar 30% dos neurônios. Mais uma camadinha. Essa aqui é uma camada, uma das opções de camadas para quando a gente vai passar da convolução, ou seja, aqui a gente está falando ainda de matrizes, para uma visão de arrays em que eu consiga transformar a minha saída em um output numérico. Uma dessas opções é essa aqui que a gente vai utilizar, que é a flattening. Ela faz exatamente o que o nome diz. Ela simplesmente achata uma matriz, transformando ela em um array. Então, se a gente tem uma matriz de 3 por 3, ela vai se transformar em um array de 9 posições. Basicamente isso, colocando um em sequencial do outro. Depois que a gente tem flatten, a gente pode aí sim voltar ao nosso exemplo anterior de passar a utilizar aí as camadas densas para terminar de construir a nossa rede. Então, eu vou adicionar uma camada densa oculta com 28 neurônios. E nossa camada de saída, por fim, como a gente tem 6 classes, ela vai ter 6 neurônios. E aqui a gente tem uma diferença da ativação do exercício anterior, porque o exercício anterior era binário, era sim ou não. Aqui a gente tem 6 classes. A gente usa uma ativação diferente, que é a softmax. O que ela faz de diferença? Então, ao invés de retornar para cada resposta uma probabilidade de 0 a 1, a soma de cada um dos outputs tem que dar 1. Ou seja, pode ser que dê 20% nesse, 20% nesse, 20% nesse, 20% nesse, 20% nesse. Opa, já deu 100%, então esse provavelmente seria 0%. Aí a gente retorna o nosso modelo. Vamos chamar a função e verificar aqui como ficou a nossa arquitetura. Então, a gente tem nossa camada aqui convolucional, que tem 160 parâmetros. A gente tem o max pooling, porque que não tem parâmetros, porque a gente não está tentando descobrir nenhum valor. Enfim, a gente está fazendo um downsampling da camada convolucional. Dropout também, não estamos tentando descobrir nenhum valor, a gente simplesmente está desativando neurônios. Flatten também não estamos descobrindo nenhum parâmetro, a gente simplesmente está transformando a matriz em array.
E aí a gente volta de novo aos parâmetros com a camada densa intermediária e a camada densa de saída. Bom, então, fizemos a primeira etapa aqui, que foi construir o nosso modelo. Vamos dar uma revisadinha aqui básica nos conceitos. Então, a gente falou aqui do max pooling, que ele faz o downsampling da convolução. Então, ele diminui a quantidade de pixels a serem analisados nas camadas seguintes. Então, é mais ou menos aqui aquilo que eu falei. Só que eu falei errado, né? Eu falei média, mas na verdade não é média, ele é o max pooling, então ele pega o valor máximo. Opa. Aí o dropout, então ele vai ali desativar aleatoriamente alguns neurônios, então eles param de ser processados quando estiver rodando, se eles forem selecionados pelo dropout. E a gente tem o flatten, que vai simplesmente pegar ali a nossa convolução, a nossa matriz, e transformar em array. Existe outra forma de fazer essa transformação de matriz em array, que é o Global Average Pooling. Aí sim, ele é o average, ele é a média. Então, ele tira a média aqui da minha matriz e vai colocando esses valores de média direto no array. O flatten, ele não tira a média, ele simplesmente pega todos os dados. Pronto, construímos o modelo. Vamos para a segunda etapa aqui da nossa modelagem, que é a compilação, ou seja, definir como o nosso modelo vai aprender. E ele é praticamente igual aí ao que a gente já fez no exercício anterior, com a diferença de que agora, como a gente tem várias classes, então a gente não tem aqui um binary cross entropy, a gente tem um categorical, porque é categórico, ou seja, eu tenho várias classes, então eu preciso de uma função de loss para várias classes, que saiba lidar com várias classes. De resto, é exatamente igual. Então, simples assim, fizemos a compilação. E aí a gente vai aqui para a etapa de treino. Então, muito parecida, é um model fit, mas a gente tem aqui duas coisas novas para aprender também, que são os callbacks. O callback, ele é algumas funções, na verdade, ele tem várias, que ajudam a gente a, durante o treinamento, conseguir realizar algumas otimizações. Então, o primeiro callback que a gente vai ver aqui é o model checkpoint. O que ele faz? Durante o treinamento, ao invés da gente só conseguir salvar o modelo no final do treino, ele mesmo já vai salvando o treinamento e a gente tem a opção aqui de só salvar o melhor modelo. Ou seja, a gente rodou 5 épocas de treino. Na terceira época foi a época que o modelo teve melhores resultados de validação. Então, ele vai salvar o modelo da terceira época, e não o último, que é o da quinta. Né? Então, aqui nele, a gente vai definir o nome do modelo, vai definir qual a métrica que ele vai olhar para saber se está melhor ou se está pior. Então, nesse caso aqui, como a gente está olhando um loss, a gente olha o valor mínimo. Se a gente estivesse olhando a acurácia, a gente olharia o valor máximo. Vai falar se ele vai fazer isso em todas as épocas, ou se ele vai olhar de 2 em 2, de 3 em 3, e se ele realmente vai salvar só o melhor. Um outro callback aqui que a gente vai utilizar é o word stop, que é um callback que, como o nome mesmo já diz, ele para precocemente. Não precocemente, né? Ele para mais cedo. Para isso, o que ele faz? Ele vai olhando o loss e durante a nossa paciência, que nesse caso aqui são de 5 épocas, o modelo não estiver mais aprendendo, ele vai parar o treinamento. Então, isso evita aí que a gente deixe o modelo treinando por várias épocas de forma desnecessária.
Se ele parou de aprender, ele para de treinar e é isso. Então, aqui definidos nossos callbacks, a gente vai fazer o nosso treinamento. Então, de novo, é um model fit bem simples, igual a gente fez no outro. Então, eu passo aqui o meu generator de treino, passo aqui os meus callbacks, aqui a forma que eu estou passando o batch size, tanto de treino quanto de validação, é um pouquinho diferente, porque eu estou usando os steps, mas poderia ser da mesma forma. E aqui o total de épocas. Como a gente está utilizando um early stop, eu estou colocando aqui um modelo para treinar por 50 épocas, mas por causa das nossas imagens, como elas são fáceis e pequenas, eu tenho certeza que ele vai treinar bem antes disso, ainda mais utilizando o early stop. Então, vou deixar aqui treinando e daqui a pouquinho eu volto para a gente olhar o resultado. Finalizou aqui o nosso treino, então, como eu comentei, ele não demorou 50 épocas, ele parou na época 12, sendo que ele parou de aprender na época 7. Como a gente estava ali com uma paciência no early stop de 5 épocas, ele tentou aí mais 5 para ver se perderia mais. Então, a gente vê aqui ótimos resultados de acurácia no treino, ótimos resultados de acurácia na validação, e um loss bem baixinho em ambos os casos. Infelizmente, o Colab tem um problema que o kernel, depois de um certo tempo, ele reinicia. Então, eu não estou mais com esse modelo aqui em memória, mas eu já tinha rodado aqui a parte de avaliação, então vou mostrar para vocês como ele ficou, para a gente seguir para a nossa próxima etapa. Então, como ele salvou o melhor modelo e não necessariamente o último, a gente tem que dar o load no model. Então, usar essa funçãozinha aqui do próprio Keras para carregar o melhor modelo salvo em memória. Aí salvei o meu modelo e eu preciso aplicar o meu modelo nas nossas imagens de teste para verificar como é que ficou as métricas desse modelo, se ele realmente aprendeu bem ou não. Para isso, eu não preciso mais criar um generator para os dados de teste, porque eles são em bem menos quantidade. Obviamente eu poderia, mas eu quis mostrar aqui para vocês que a gente também pode carregar as imagens de teste em memória, né? Como elas são menos e como são menores, eu posso aqui usar elas em memória. Então, para isso, eu estou usando duas funções também do próprio Keras, que é a image to array, que vai transformar a nossa imagem em arrays, e o load image do Keras, que vai ler a imagem. Então, aqui eu estou usando um for para ler todas as nossas imagens de teste, carregando elas com load image, falando que a gente tem que carregar aqui em escala de cinza, e colocando aqui um image to array para transformá-las em array. E aí, no final, eu faço um predict, utilizando um NP aqui array, para transformar toda essa lista em array. Na verdade, o ideal seria colocar o image to array para o lado de fora, mas, enfim, vocês pegaram a ideia. E aí, eu faço um predict em todas essas imagens. Como a gente está fazendo multiclasse, então não adianta mais eu colocar o y só acima de 0,5, porque, né, às vezes eu nem vou ter nenhuma imagem com probabilidade acima de 0,5. Então, o que eu faço aqui é usar a função argmax, falando qual dos índices da minha imagem que tem o maior valor. Então, por exemplo, a maioria dos valores está entre 0 e 0,10, eu tenho 0,25, então essa foi a resposta do meu modelo. E aí, com isso, eu tenho aqui as classes que foram preditas pelo modelo. Então, aqui, importei de novo a Confusion Matrix, para a gente poder dar uma olhadinha aqui em qual que é a nossa matriz de confusão. Só que o nosso y-teste, ele tá com valores de string. Então, eu preciso transformar ele em números igual a gente fez aqui na predição. Para isso, eu estou usando aqui o label encoder, que vai transformar esses valores aqui em
string, e aí eu acabei de ver que o label encoder vai fazer alfabeticamente, enquanto o nosso y-teste não estava de forma alfabética. Ok. Bom, a gente faz isso de novo no próximo modelinho. Como eu perdi aqui o kernel, eu não vou retreinar o modelo do início. Mas essa ficou a nossa matriz de confusão. A gente está aqui com alguns índices trocados. Então dá para ver aqui os índices que estão certos, que são de mama, de raio-x, e só, praticamente. Eles estão com bons resultados aqui. Então ficou um bom modelo. Acabou que eu acabo trocando os índices aqui na hora de ler que eu não tinha percebido. Mas tudo bem, vida que segue, esse é só um exemplo. Então aqui na hora de fazer a transformação de string para números, vocês têm que seguir a mesma ordem que estava aqui no dataset de teste, tá? Senão a gente acaba criando índices diferentes para classes iguais. E aqui, então, a gente criou a nossa primeira CNN, né? Então, com uma camadinha simples, bem pequena, que já é muito suficiente para o nosso problema, mas existem outras formas de criar redes neurais que não necessariamente a gente tendo que definir uma rede. Então, existem várias arquiteturas já prontas de redes neurais aí, e aí a gente pode utilizar essas arquiteturas prontas e, inclusive, fazer um processo muito interessante que se chama Transfer Learning. O que é isso? A maioria dessas arquiteturas, elas já foram treinadas com milhões de imagens. Então, a gente tem os pesos lá dentro dessas arquiteturas salvos. Como são imagens, esses pesos eles são reaproveitáveis. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode transferir o conhecimento que essa rede já teve para um novo modelo que tem um objetivo diferente. Então, aqui essas redes elas foram treinadas para identificar 1000 categorias de imagem. Então, mesa, cadeira, cavalo, cachorro, imagens mais padrões do nosso dia a dia. Mas ainda assim, a gente pode reaproveitar essas redes para treinar objetivos diferentes. Então, a gente não vai precisar começar a aprender os pesos do zero, porque elas já aprenderam algumas características básicas de imagem. A gente começa com os pesos já aprendidos e faz essa otimização para o nosso problema, fazendo com que elas ajustem esses pesos de acordo com a classe que a gente quer identificar. Então, é isso que se chama Transfer Learning, bem? Vamos aqui fazer um modelinho com Transfer Learning. Um ponto importante quando a gente está usando aqui modelos prontos, essas arquiteturas prontas, todas elas foram treinadas com imagens de RGB. Então, a gente também precisa treinar com imagens RGB. Então, por isso aqui eu recriei o nosso data frame, mudando aqui esse finalzinho para o Color Mode de RGB. Ah, mas a nossa imagem é cinza. Tudo bem. Ele vai criar 3 canais exatamente iguais para gerar a nossa imagem cinza do jeito que ela é. Tá bom? Então, é isso. Então, vamos lá recriar o nosso generator. Opa! Como o kernel reiniciou, a gente tem que recriar aqui o data generator que a gente tinha definido lá em cima. Cadê ele? Mais para baixo, mais para baixo. Aqui. Ok, recriamos o data generator. Agora sim a gente pode refazer os nossos generators. Tem que também refazer tudo, gente, tudo. Ele reiniciou tudo mesmo, então vamos lá. Então aqui, nosso X é o DF, nosso Y é o nosso DF class, criamos X teste, criamos aqui o nosso DF train de novo,
Redefinimos o batch size. E agora sim, acho que a gente já tem todas as variáveis de volta à memória. Vamos lá. Recriei aqui o nosso generator com as imagens coloridas, de certa forma. E aí agora o que a gente precisa é fazer o nosso transfer learn. Então eu posso pegar aqui qualquer uma dessas arquiteturas prontas, vou subir lá no import para mostrar para vocês. Então elas estão dentro desse pacote aqui, applications do Keras. Eu peguei aqui a VGG16, foi uma escolha aleatória, só para mostrar para vocês. Mas aqui vocês podem ver que tem várias outras arquiteturas. Então, eu tenho a Inception, a ResNet, a VGG, a GoogleNet, a MobileNet, ShuffleNet e assim por diante. Então, o tamanho da bolinha aí é o tamanho, a quantidade de parâmetros que a rede precisa aprender. Quanto mais para cima, mais acurada ela é, e quanto mais para a direita, mais operações ela precisa fazer. Então, na verdade, eu acabei pegando uma rede grandinha aqui. Vamos pegar uma menor, vamos pegar aqui a MobileNet, só para ela treinar um pouquinho mais rápido, para a gente poder ver o resultado. Então, vamos trocar aqui, em vez da VGG, vamos pegar a MobileNet V2, rodar esse import aqui de novo. Vamos trocar ali embaixo, então, MobileNet V2. Então, é simples assim, eu chamo aqui o meu modelo, falo para ele se ele vai usar os pesos prontos ali da ImageNet, que é esse milhões de imagens que ele foi treinado anteriormente, e que é o include top. O include top, eu vou falar para ele se eu vou querer a última camada, que é a camada de saída, que vão ter essas 1000 classes. No caso, a gente não quer, porque o nosso problema tem só as 6 classes específicas ali de imagem. E aqui eu passo para ele um input shape. Eu vou receber aqui o nosso shape por parâmetro, mas eu poderia colocar aqui de novo. Aqui eu vou falar para ele quantas camadas eu vou querer retreinar, ou seja, de todos os modelos que ela tem, quais são de todas as camadas que ela tem, quais vão ser aquelas que eu vou querer reaprender os parâmetros. Então, aqui a gente não vai aprender o parâmetro de todas, as últimas 3 camadas a gente vai falar para ele não retreinar. Aqui foi uma escolha aleatória ali, então a gente só está congelando, que é o que a gente chama, algumas camadas, só para vocês testarem, mas eu poderia retreinar tudo, não retreinar tudo mesmo, só retreinar a camada de output. Podem fazer os testes aí para vocês olharem as diferenças de valores. Então, aqui eu vou pegar a camada de output desse modelo, lembrando, é uma camada antes da camada que tem as 1000 classes, e aí o que eu preciso fazer essa camada ela não é uma camada densa, então eu preciso transformar em uma camada densa. Dessa vez, o que a gente vai fazer não vamos usar o flatten, vamos usar o Global Average Pooling. Não sei se vocês lembram, mas o flatten, ele estica toda a matriz aqui. O Global Average Pooling vai tirar a média de cada uma, transformando em um array. Mas faltou aqui importar o Global Average Pooling. Acho que eu não importei ele. Não preciso. Importei toda a parte de layers lá. Então, é só colocar um layers. Global Average Pooling. E layers.dense. E aí, de novo, 6 outputs, ativação softmax. E aí, como dessa vez a gente está usando uma aplicação, a gente tem que construir o nosso modelo juntando a camada de input, que é o base model aqui, com a camada de output, que é essa última camada densa. Pronto.
Temos a função para construir o modelo. Vamos aqui passar que o nosso shape é tridimensional. Opa, deu algum probleminha aqui. Word argument not understood. Isso. Não tem mais os inputs e outputs, é só passar direto. Mudança de versão aqui do TensorFlow. Pronto, construímos o nosso modelo. Vamos aqui dar um summary para dar uma olhadinha em como ele está. Então, reparem que é um modelo com muito mais camadas, bem maior do que aquele pequenininho que a gente construiu. Então, de novo, não era necessário para esse tipo de problema. Se fossem imagens médicas reais, na dimensão real, com a gente tentando ali identificar doenças, patologias, coisas mais difíceis de ver, é uma função realmente básica, ou até mesmo para identificar imagens de diferenciar animais e coisas desse tipo. Mas aqui só para vocês aprenderem a construir aqui um transfer learning. E aí a gente, de novo, compila o nosso modelo, mesma coisa, categorical cross entropy, um optimizer Adam com essa acurácia, e por fim a gente treina. E aí a gente vai treinar exatamente igual a gente treinou o outro modelo. Então, cadê? Vou copiar aqui a mesma funçãozinha de fit, porque vai ser exatamente igual. Exceto que eu não criei os callbacks, porque o kernel reiniciou. Então, vamos lá de novo, rodar essa tela. Pronto. Bom, então aqui ele vai começar a treinar. Vai demorar um pouquinho, né? Porque aquela nosso pequeno modelo demorou, já que aqui a gente tem várias imagens. Esse também vai demorar um pouquinho, mas basicamente é isso. Então, enquanto ele treina ali, só dar uma revisadinha em tudo que a gente viu nesse workshop. Então, nós aprendemos o que é uma rede neural. Então, aprendemos que o ponto principal dela aqui é aprender pesos, né? Aprendemos que elas podem ter várias camadas aqui, várias combinações entre as variáveis, que o que ela aprende é se ela ativa ou não uma combinação entre variáveis e o peso dessas variáveis. A gente aprendeu aqui o que é uma função de ativação, que é a função que vai estar ali dentro do neurônio, decidindo se ele vai passar esse valor para frente ou não. Então, a gente aprendeu que a principal que a gente usa dentro das camadas é a ReLU, e que se a gente precisa aí fazer um modelo de probabilidade de classificação, a nossa camada de output vai ter uma função de probabilidade, a sigmoide. Se for multiclasse, vai ser uma softmax. A gente aprendeu aí que a função de loss é a função que define o erro do modelo, né? Então, é uma função, existem várias, né? Tem a binary cross entropy, categorical cross entropy e outras, dependendo do tipo de problema que a gente está fazendo. Mas o objetivo é uma função que, quanto maior o erro, maior ela é, e quanto menor o erro, menor ela é, né? Para saber, para o modelo saber, para a rede saber se ela está se aproximando da resposta correta. A gente viu aqui que a função principal de optimizer usa o gradiente descendente, né? Que é importante, muito importante, a gente ver o tamanho do learning rate, que é o tamanho desses passinhos aqui da rede, para a gente não ficar aqui preso em mínimos locais. E que aqui o nosso principal otimizador para redes é o Adam.
Aí, a gente foi para redes convolucionais. Então, a gente aprendeu que o computador, ele vê uma imagem como uma matriz de números, que são pixels, e esses valores vão de 0 a 255. Que uma imagem colorida tem 3 canais. A gente aprendeu que uma rede convolucional, ao invés de pesos, ela vai aprender essas mini matrizinhas aqui, que são filtros convolucionais que extraem características da imagem. A gente aprendeu o que é uma camada max pooling, que ela vai fazer um downsample das camadas anteriores. A gente aprendeu o que é um dropout, que é para diminuir o overfitting, que ele desativa aleatoriamente alguns neurônios. A gente aprendeu as camadas para passar de uma convolução para uma camada densa, que podem ser tanto flatten quanto global average pooling. E a gente aprendeu ali que a parte de augmentation, bem rapidinho ali, que a gente precisa aplicar algumas transformações na imagem para diversificar o nosso dataset. Aprendemos sobre generator e sobre callback. E, por fim, sobre transfer learning. Né? Então, voltando aqui, nosso modelo aí está no comecinho da primeira época, então ele vai demorar um pouquinho. Vou passar o material para vocês com o código pronto, os treinamentos finais, com essa partezinha aqui também dos índices corrigida. Mas foi esse o nosso workshop. Espero que vocês tenham aproveitado, conseguindo aprender bastante. Espero que as explicações tenham sido claras o suficiente, mas podem entrar em contato comigo caso tenham alguma dúvida. E, principalmente, experimentem. Então, troquem aqui os parâmetros, mexam, fuçem, vejam que vocês conseguem mudar de resultado, piorar resultado também, para ver o que não funciona, melhorar resultado, peguem outros datasets de imagem, pratiquem bastante, porque é assim que a gente aprende. Então, muito obrigada e vejo vocês aí na próxima sprint.